Entregue a um fazendeiro solitário. Jovem vive transformação inesperada que chocou 1 milhão. Era uma manhã ensolarada em Minas Gerais, e João, um jovem fazendeiro de apenas 25 anos, caminhava pelas ruas do mercado local, carregando o peso das responsabilidades de seu pai falecido. A sombria fazenda do Corvo estava em sua mente, um símbolo não apenas da herança que se tornará um fardo, mas também da solidão que o cercava. Ele olhou para as plantações secas e os olhares desaprovadores dos vizinhos, enquanto os gritos animados dos vendedores ecoavam ao seu redor. Mais uma vez, será que vou conseguir? Ele pensou, a esperança quase apagada em seu coração. Nesse exato momento, ouviu rumores sobre a prosperidade de Pedro, seu rival, que agora prosperava através de contratos obscuros com grandes intermediários. Uma onda de indignação e impotência cruzou sua mente. Como seu pai sempre dizia, honestidade é a chave. Mas até quando? No meio de sua reflexão, as vozes de sua consciência começaram a se calar, e a tentação de oferecer uma parte de sua produção a um grupo que prometia salvar sua fazenda começou a aparecer como uma luz no fim do túnel. Contudo, a sombra da corrupção ameaçava engolir seus princípios, como um abismo sem fim. Era um dilema angustiante. Enquanto seu coração disparava, ele percebeu que o desânimo e a solidão se tornaram seus vizinhos mais constantes. Mas o destino tinha outros planos. Certa tarde, enquanto a brisa leve entrava pela janela da sua casa, Dona Mari, uma vizinha sábia e cheia de histórias, bateu à sua porta. Com seu jeito acolhedor, contou a ele sobre a força da comunidade. João, quando trabalhamos juntos, não há tempestade que não possamos enfrentar, disse ela, acariciando seu ombro. Naquele momento, uma pequena chama de esperança acendeu-se em seu coração. Seria possível? João decidiu que sim. Decidiu investir em métodos sustentáveis e convocou seus vizinhos e amigos. Vamos juntos, eu não consigo sozinho, gritou ele com a determinação nas veias. E, um passo de cada vez, um projeto comunitário começou a tomar forma. Era hora de unir a comunidade, repartir o trabalho e, principalmente, os sonhos. Mas com a força da união, Pedro não ficaria em silêncio. Ele apareceu novamente, desta vez com uma proposta sedutora, insinuando que a corrupção poderia ser um caminho rápido para a sobrevivência. Você não precisa se preocupar mais com nada. Todo mundo faz isso, João, sussurrou Pedro, enquanto a dúvida começou a corroer sua mente. Durante um grande festival local, onde a alegria da agricultura se espalhava pelo ar e os aromas da comida caseira invadiam seu olfato, a pressão voltou a atormentar João. Ele se viu em uma competição que poderia mudar seu destino. Uma decisão crucial se aproximava, sua honra contra a tentação. Mas, na mais profunda solidão, decidiu falar e expor a proposta de Pedro. As palavras foram como um grito buscando liberdade. A reação do público foi instantânea, olhos largos e bocas abertas. Uma onda de solidariedade formava-se ali mesmo, enquanto todos começavam a apoiar sua causa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o apoio crescia, João sentiu uma alegria que há muito não experimentava. O amor por sua terra e sua família renascia em cada olhar acolhedor. E no calor daquele momento, ele percebeu que a luta estava apenas começando. Pedro, do lado de fora da festa, observava com raiva, uma nuvem de vingança em seu olhar. João sabia que sua jornada ainda guardava tempestuosos desafios. Mas a pergunta que agora estava em sua mente era: até onde ele iria para proteger o que realmente amava? A verdadeira batalha estava apenas começando, e o futuro, mais do que nunca, estava em suas mãos. Era uma tarde quente quando João se reuniu com os vizinhos na clareira da fazenda do Corvo. Era hora de pôr em pauta as ideias que tinham brotado com a união. O espírito cooperativo vibrava no ar, como se a própria terra estivesse aplaudindo o movimento. As risadas se misturavam às conversas sobre plantio sustentável e técnicas de irrigação. Ele se sentia parte de algo maior. Finalmente, uma nova esperança, pensava enquanto olhava para os rostos sorridentes ao seu redor. Mas a felicidade era turbada pelos olhares de Pedro, que não se contentava em ficar à margem. Ele caminhou em direção ao grupo, seu semblante carregando uma expressão de desdém.
Isso tudo é muito bonito, mas não vão conseguir fazer nada sem um bom investimento. Ele lançou, seus olhos pregados em João, como se quisesse desmantelar seu sonho. Vocês acham que a boa vontade vai salvar a lavoura? Um silêncio denso se instalou. Os olhares se voltaram para João, que sentiu o coração acelerar. Eram suas ideias, sua determinação, o que ele havia exposto com tanto amor presente naquelas palavras. A mudança não vem só do dinheiro, Pedro. A mudança começa aqui, disse ele, apontando para o peito. E juntos, somos mais fortes. Sua voz ecoou, firme como o chão que pisava. Pedro revirou os olhos, mas a incredulidade não era o único sentimento em sua face. Veremos. Assim que os problemas chegarem, você, como os outros, vão se lembrar de mim, advertiu, cerrando os punhos e se afastando. João não tinha certeza se Pedro deixará intimidado ou se o animar ainda mais. De qualquer jeito, a chama crescia dentro dele. Os dias seguintes foram dedicados a preparar a terra. As primeiras sementes de milho e feijão foram plantadas em uma corrida contra o tempo. A união nascia a cada canteiro que se formava, mas também nascia a pressão que vinha da concorrência. João e seus amigos passavam as noites em claro, conversando e planejando cada passo com muito entusiasmo. No entanto, os ventos levaram novas notícias. A antiga planta da fazenda de Pedro estava sendo ampliada, e rumores sobre a compra de novas terras chegaram até João. O medo de um confronto direto começou a se materializar na mente de todos. Ele sabia que a única forma de sobreviver era pela força da comunidade, mas o medo de ataques de Pedro poderia comprometer tudo o que tinha sido feito. Uma noite, após uma longa jornada de trabalho no campo, João se sentou à mesa da cozinha, a cabeça cheia de preocupações. Dona Mari, sua vizinha e conselheira, sentou-se com ele. João, você é um líder, e liderar não é só sobre inspirar. É também sobre proteger. Não deixe o medo te calar, ela disse calmamente. Suas palavras o tocaram profundamente. Você precisa manter a chama acesa, mesmo quando a tempestade vier. A determinação apanhou João de surpresa, então ele organizou uma reunião. Vamos planejar uma defesa, juntos, disse ele ao grupo. Nunca esteve tão decidido a não deixar que Pedro os intimidasse. Mais que isso, ele queria que todos entendessem que a honestidade e a união eram armas poderosas. Mas, enquanto se preparavam, uma questão ecoava em sua mente. Até que ponto seu orgulho e crença na honestidade poderiam resistir frente à corrupção que parecia se aproximar? Quais seriam as consequências de seus atos? Enquanto os vizinhos se reuniam em volta dele, uma realidade cruel começava a se concretizar. A luta, até então parte de sua vida, estava prestes a se transformar em um verdadeiro campo de batalha. E no fundo de seu ser, João sabia que o maior desafio não seria apenas vencer Pedro, mas se manter fiel aos seus princípios. Quando a escalada de tensão finalmente se deu, um novo elemento surgiu, algo que poderia mudar tudo. Uma descoberta feita por um dos amigos de João sobre as manobras de Pedro. O que será que isso significava para a luta deles? A adrenalina despertou em João, suas mãos tremendo de expectativa. Ele mal podia imaginar que essa nova revelação poderia ser a chave para salvar a fazenda do Corvo, ou destruí-la. De vez. A manhã seguinte começava tímida, coberta por um véu de névoa que parecia sussurrar segredos. João, ao acordar, sentia que aquelas primeiras horas do dia traziam consigo uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia que precisava reunir todos e compartilhar a nova informação que poderia mudar o rumo de sua luta. Enquanto preparava o café, a mente dele fervilhava. O que seria aquela descoberta que seu amigo, Lucas, havia feito? Ele esperava que fosse algo que pudesse dar a eles uma vantagem sobre Pedro, mas o receio de que fosse o contrário também o perseguiu. Com a determinação de um líder, ele decidiu que, independentemente do conteúdo da revelação, a verdade precisava ser compartilhada. Assim que o sol começou a despontar, iluminando a clareira na fazenda do Corvo, João convidou os vizinhos para mais uma reunião. Os rostos cansados, mas brilhantes de expectativa, surgiram entre as árvores. Ele fez questão de notar cada um deles, a coragem estampada na superfície, e, ao mesmo tempo, o medo escondido por trás das risadas nervosas. Era nesse contraste que João encontrava força. Pessoal, começou ele, a voz trêmula, mas firme. Hoje não estamos aqui apenas para discutir nossas plantações. Temos algo importante para compartilhar. Ele respirou fundo. Lucas descobriu que Pedro está tentando desviar a água das nascentes que abastecem nossas terras. Ele planeja secar essa fonte para garantir que nossas lavouras percam força, enquanto as dele prosperam. Um murmúrio atravessou o grupo. As expressões mudaram rapidamente de expectativa para um misto de choque e indignação.
Ana, ao lado, colocou a mão na boca, enquanto seus olhos se arregalavam de incredulidade. João sentiu o peso de todas aquelas emoções pulsando ao seu redor. Ele não está apenas jogando sujo, mas tentando nos destruir. Continuou João, tentando incutir coragem em suas palavras. Se não agirmos agora, podemos perder tudo. Precisamos unir nossas forças, seja para proteger as nascentes ou garantir que Pedro não faça isso sem consequências. As vozes se elevaram, cheias de fervor e discussão. Uns queriam agir imediatamente, avançar contra Pedro, enquanto outros traziam à tona o medo de um confronto físico. Contudo, foi a voz de Dona Mari que ecoou com mais clareza no meio do alvoroço. Precisamos de um plano. Vamos nos informar, entender a extensão do que Pedro está fazendo. Sem isso, seremos apenas um bando irritado e desarmado. Ela está certa, disse um dos jovens, Tomás, assentindo energeticamente. Vamos nos organizar para vigiar as nascentes. Podemos filmar o que ele está fazendo e reunir provas. Se Pedro almeja ataque, então vamos contra-atacar com inteligência. A ideia de Tomás trouxe um novo fôlego ao grupo. João sentia seu coração pulsar com a força da união. Ali, diante dele, havia uma chama viva, e ele sabia que poderia acender essa fogueira ainda mais. Vamos nos dividir e agir. Hoje à noite, nos reuniremos novamente para traçar a estratégia. Temos até o fim da semana para agir antes que Pedro finalize sua manobra. Com isso, João viu a empolgação aos poucos tomando conta. Sorrisos brotaram entre os olhares determinados, enquanto começavam a se dispersar em pequenos grupos, cada um carregando sua missão. No entanto, enquanto João observava a equipe se dispersar, uma preocupação mais profunda começava a se abater sobre ele. A informação de Lucas poderia ser a chave, mas e se Pedro já estivesse um passo à frente? O que ele estaria planejando? Enquanto João e sua comunidade se preparavam para agir, os pensamentos giravam como as folhas ao vento. Uma nova tensão pairava no ar. Ele precisava saber. E na mente de João pulsava uma pergunta inquietante. A verdade estava realmente do seu lado, ou ele poderia estar caminhando para um golpe mais traiçoeiro do que imaginava? O dia se desenrolou lentamente na fazenda do Corvo. Enquanto os vizinhos seguiam suas tarefas, a preocupação de João era um peso constante em seu coração. Ele vagava pela plantação, observando o tamanho das folhas e a cor do solo, mas sua mente estava longe dali. As palavras de Lucas ressoavam em seus ouvidos. Pedro tem planos, João. Precisamos agir antes que seja tarde. Ao entardecer, o céu se pintou de tons alaranjados, e a colheita refletia a beleza da natureza. Mas João não conseguia aproveitar aquele espetáculo. Ele decidiu que precisava de respostas. Com a determinação de um homem que não tem nada a perder, dirigiu-se para a propriedade de Pedro. Ao se aproximar da cerca que dividia as duas fazendas, João sentiu um frio na barriga. A luz do sol estava quase se pondo, e uma sombra se alongava, criando uma atmosfera sombria ao seu redor. Ele não sabia se estava fazendo a escolha certa, mas a urgência o impelia a seguir em frente. Se Pedro estava realmente mexendo nas nascentes, era seu dever descobrir o que estava acontecendo. Com um pouco de cautela, João se esgueirou pelos arbustos até um local onde a vista sobre a propriedade de Pedro era mais clara. O que ele viu fez seu coração disparar. No fundo do terreno, um grupo de trabalhadores cavava a terra, e a movimentação ao redor de uma pequena nascente se destacava. Eles transportavam grandes barris com água, e João notou algo que o deixou ainda mais alerta. Alguns deles pareciam estar instalando equipamentos que desviavam a água. Desesperado, João puxou o celular do bolso e começou a filmar. A adrenalina corria em suas veias enquanto gravava cada movimento. Ele sabia que, se juntasse aquelas provas, teria algo poderoso nas mãos. Enquanto gravava, um frio cortante percorreu sua espinha. Era como se alguém estivesse observando. Ele se virou rapidamente e encontrou Daniel, um dos irmãos de Pedro, parado a poucos metros. O olhar do rapaz estava carregado de curiosidade, mas também de desconfiança. João, o que você está fazendo aqui? Questionou Daniel, com a voz baixa para não ser ouvido pelos trabalhadores. Só passando, João tentou disfarçar, mas Daniel não parecia convencido. A tensão entre eles era palpável. Um momento se arrastou, e os dois se encararam. Você já sabe que o Pedro está fazendo não é certo, né? Está apenas provocando uma guerra. A voz de Daniel era grave, e João sentiu um impulso de abrir seu coração. Você pode imaginar se nossos pais soubessem? Essa é uma questão de sobrevivência para todos nós. Com um impulso de sinceridade, João decidiu arriscar. Estou filmando tudo. Se você quiser,
pode me ajudar a parar essa loucura. O que Pedro tá fazendo não é certo, Daniel. Não só para nós, mas para todo mundo. O silêncio caiu entre eles, espesso como a névoa que envolvia a floresta ao redor. Daniel olhou ao redor, como se visse uma sombra mais profunda, e então respirou fundo. Você não sabe o quanto eu gostaria de sair desse caminho. Mas é a vida que ele escolheu e não dá para desgrudar. João sentiu uma faísca de esperança, mas o clima de tensão pairava entre os dois. Naquele instante, uma dúvida surgiu na mente de João. Daniel seria um aliado de verdade ou estava apenas se deixando levar pela lealdade ao irmão? Antes que pudesse responder, um barulho grave interrompeu a conversa. Um carro acelerado se aproximava, seu motor roncando ameaçadoramente. Com o coração acelerado, João sabia que era agora ou nunca. Ele precisava agir, mas qual seria o risco? E se Pedro estivesse a um passo de descobrir sua espionagem? Com a adrenalina em alta, ele olhou para Daniel, e os dois trocaram um último olhar de entendimento. O futuro da Fazenda do Corvo dependia disso. Seria a hora de unir forças ou time contra time? A resposta estava prestes a se revelar de maneira inesperada. João e Daniel se encararam, mas o silêncio logo se rompeu com o rugido do carro que se aproximava. A atmosfera carregava um misto de tensão e urgência. O veículo parou a poucos metros deles, e a porta se abriu com um estrondo. Pedro, com sua presença imponente, desceu com a determinação de um homem que não aceita contratempos. Daniel, o que você está fazendo aqui? Pedro gritou, fazendo cada letra ressoar como um trovão. O irmão hesitou, mas antes que pudesse se explicar, Pedro olhou para João e o reconheceu. Você, o que está armando aqui? Sua voz tinha um tom ameaçador, e João sentiu um frio na barriga. Pedro, espera. Daniel interveio, um fio de desespero na voz. Ele só estava passando. Passando? Não me venha com essa. O que ele viu, Daniel? A tensão aumentou, e João sentiu seu peito apertar enquanto as palavras de Pedro cortavam o ar. Ele precisava agir, precisava garantir que suas filmagens estivessem a salvo. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Pedro, eu só queria entender o que está acontecendo aqui. Se você tem um plano, talvez eu possa ajudar. Suas palavras saíram quase como um sussurro, mas carregavam um peso de sinceridade. Pedro parou por um instante, analisando João. O olhar de desconfiança e raiva começava a ceder espaço para a curiosidade. Ajudar? Você? Com o que exatamente? Me diz. Ele se aproximou, e o cheiro de terra molhada e a fumaça do motor invadiram as narinas de João. Se você está desviando água, isso pode gerar consequências maiores, não só para a Fazenda do Corvo, mas para todos nós. Seus antigos parceiros estão de olho nisso. E se você quiser, eu posso te ajudar a planejar um jeito de fazer isso sem agredir a natureza. As palavras saíram de sua boca como um apelo desesperado. A ideia de unir forças se desenhava diante de seus olhos. Daniel olhou para João, surpresa e incredulidade iluminando seu rosto. Ele não esperava ver aquele lado do irmão. Pedro, no entanto, não parecia convencido. Você acha que eu vou colocar minha confiança em um vanabe fazendeiro que nem sabe como funciona o mercado? Vai pra lá, João. Isso não é brincadeira. Os lábios de João se comprimiram enquanto ele lutava contra as emoções que turvavam sua visão. O desespero por uma solução era palpável. Não precisa acreditar em mim. Apenas olhe ao redor. Aquela nascente está sendo destruída, e isso não é bom para ninguém. Pense no futuro, Pedro. Um longo silêncio se instaurou, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas. A adrenalina estava em alta, e João viu uma fissura na armadura de Pedro. Um relampejo de dúvida cruzou seu rosto antes de se transformar em raiva novamente. Você não sabe do que está falando. Eu sei que posso ser útil, João insistiu, determinado a não deixar a oportunidade escapar. Podemos encontrar um jeito melhor. Se continuar desse jeito, tudo que você construiu vai desmoronar. Não só para você, mas para todos aqui. O olhar de Pedro variava entre a hostilidade e a contemplação. Daniel, com a mão tremendo, decidiu intervir mais uma vez. Pedro, vamos ouvir o que ele tem a dizer. O que custa? Consciente do tempo que corria, João fez uma última tentativa. Vamos juntos até a nascente. Vamos ver o que andam fazendo. Você vai entender que as coisas não são tão simples como parecem. Depois de um instante que pareceu uma eternidade, Pedro hesitou. Você vai comigo. Se eu descobrir que está se metendo onde não devia, não vou pensar duas vezes em te tirar de lá.
Os três, agora unidos numa trégua improvável, caminharam em direção à nascente. O vento leve carregava o som distante das máquinas, e com cada passo, a realidade de seus mundos se entrelaçava mais. Ao se aproximarem da confusão de barro e máquinas, o coração de João batia como um tambor, aguardando a revelação que poderia mudar tudo. O que mais ele descobriria ali? A verdade poderia ser mais aterradora do que imaginava. A resposta estava à vista, quase palpável. Mas o maior desafio ainda estava por vir. O que fazer com o que iriam descobrir? Os três chegaram a uma clareira em meio à vegetação, onde a nascente deveria fluir-se. O que encontraram, no entanto, virou o estômago de João. O solo estava encharcado com os vestígios de uma construção pesada. Tijolos e sacos de cimento espalhados em um cenário de devastação. A água, em vez de brotar viva do coração da terra, estava presa em uma canalização que destilava lentamente enquanto máquinas barulhentas rompiam o silêncio do campo. Pedro parou paralisado. O semblante que antes exibia agressividade agora refletia um misto de incredulidade e raiva. Ele se aproximou de uma das máquinas, observando os operários entretidos sem perceber a presença dos três. A expressão de Daniel também mudava. A luz do dia batia em seus traços, acentuando a preocupação que crescia a cada instante. Isso não é bom, Pedro. Não é só a água, é tudo isso. João começou a falar, mas as palavras pareciam escorregar entre seus dedos. A urgência daquele momento apertava seu peito. Pedro se virou, com os olhos brilhando de frustração. E eu vou ficar aqui parado? Isso era para ser meu legado. Ele apontava para a máquina, seu punho fechado. Eu fiz um acordo para garantir meu futuro e do nosso pai. Mas a que custo? Questionou Daniel, com a voz tremendo. A realidade começava a abalar as bases das convicções que Pedro defendia. Um legado pode ser construído e destruído ao mesmo tempo. Veja o que estão fazendo com a terra. João olhou para Pedro, buscando um sinal de empatia. O que você vai deixar para seus filhos? Uma terra seca ou um rio poluído? Essa não é a solução, Pedro. Precisamos pensar em algo maior. Silêncio. Somente o barulho da máquina preenchia a clareira. Pedro respirou fundo, a tensão em seu corpo era palpável. A vulnerabilidade que ultrapassava seu rosto duro lançava uma nova luz sobre ele. A cada momento, tornava-se mais claro que as palavras de João atingiam um ponto sensível. E se nós encontramos outra maneira? Pedro disse, a hesitação na voz como uma sombra. Mas como vou fazer isso com todo esse investimento? A dívida não desaparece assim. E quem vai se importar com isso se a natureza continuar sendo destruída? João retrucou, os olhos fixos nos de Pedro. Podemos encontrar uma alternativa. Você não precisa ser refém desse plano. Jardins podem florescer onde antes havia deserto, se soubermos plantar as sementes certas. O brilho de esperança fez com que o coração de João acelerasse. Uma união inesperada começava a tomá-los, mas Pedro ainda lutava contra seus demônios internos. Era um homem dividido entre alianças duvidosas e a possibilidade de um futuro promissor. Agora, mais do que nunca, precisamos de um plano, Daniel comentou, olhando entre os dois. Um que não só ajude a fazenda do Corvo, mas também proteja o que é importante. Pedro parecia ponderar, mas estava preso entre a paixão pela terra e o medo do que poderia vir a fazer. A dúvida pairava no ar, e o medo do fracasso era uma sombra ao seu redor. João se inclinou um pouco mais para frente. Se você não der a primeira passo, sempre ficará preso na mesma armadilha, Pedro. Não deixe que a ambição cegue seu coração. A tensão se desenrolava como uma fita na brisa, e a ressaca emocional tomou conta do momento. O peso dos sonhos e das expectativas que cada um carregava estava perto de se desvanecer. A resposta de Pedro não viria facilmente. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com nuances de laranja e roxo, João percebeu que o verdadeiro teste estava prestes a começar. A liberdade e a tragédia poderiam caminhar de mãos dadas, e ele precisava estar pronto para lidar com isso. Qual seria o próximo passo de Pedro? A construção de um futuro sustentável seria possível diante de tantas incertezas? Uma mudança estava no ar, mas o que isso realmente significaria para cada um deles? A noite caiu suave sobre a clareira, trazendo consigo uma sensação de expectativa. O canto distante de grilos e o suave farfalhar das folhas compunham a trilha sonora daquela conversa importante. O crepúsculo transformou a luz em sombras longas e sinuosas, refletindo a confusão e a incerteza que pairavam no ar. Pedro, ainda indeciso, estava em uma batalha interna.
Ele olhava para as máquinas estrondosas, lembrando-se dos planos que fizera, das visões de grandeza, do orgulho que nutriu por tantos anos. Mas agora, ao olhar para o rosto de João, que transbordava esperança, sentia que as raízes da sua ambição estavam se desfiando. E se as máquinas parassem? A voz de Daniel ecoou na quietude. E se nós parássemos de ver tudo como lucro e começássemos a ver a terra com outros olhos? A terra não é só nosso trabalho, é nossa casa. As palavras de Daniel foram como um sítio de ar fresco. Tinha razão. A terra não pertencia a um legado de cimento e tijolos, mas a um sonho que vivia dentro de cada um deles. João desviou o olhar para as árvores ao redor, desejando que elas pudessem falar, quem sabe, dar uma pista de qual caminho seguir. Pedro ficou em silêncio, a frustração emanando dele como vapor quente. Mas e o dinheiro? E a reputação? O que se diz sobre mim se eu desistir agora? E quem se importa com isso se você perder sua alma no caminho? João levantou a voz, sem medo. O que importa é quem você realmente é, não quem você aparenta ser. O que você quer ser quando olhar no espelho amanhã? A pergunta fez ecos em sua mente. Ele nunca parara para pensar sobre como gostaria de se ver no futuro. Era sempre sobre o que os outros esperavam, o que o pai sonhava. Mas agora, como um fio de luz, a ideia de ser verdadeiro consigo mesmo surgia no horizonte. Eu não sei, murmurou Pedro, a voz embargada. Estou com medo. E se essa outra maneira não funcionar? Daniel se aproximou dele e, colocando a mão em seu ombro, respondeu: e se funcionar? E se, em vez de um deserto, nós formos capazes de criar um oásis? Precisamos ter coragem para tentar. Um pequeno passo pode começar algo enorme. João sorriu, sua determinação acendendo-se como uma lamparina no fim de um túnel escuro. Nós podemos unir forças. Vamos ouvir outros. Podemos envolver a comunidade, encontrar soluções juntos. Mudar a direção do que está acontecendo aqui. Um novo tipo de esperança começava a brotar no coração de Pedro. Ele estava deixando suas inseguranças de lado, permitindo que uma visão mais ampla tomasse conta de seus pensamentos. Uma visão que não se limitava a ter sucesso, mas a transformar vidas e restaurar um ecossistema. Então, o que vocês sugerem? A voz de Pedro agora soava mais confiante, menos perdida. Vamos buscar os vizinhos, vamos conhecer o que eles estão fazendo. Vamos aprender a trabalhar em conjunto. Não precisa ser tudo agora, mas precisamos dar esse primeiro passo. Sugeriu João, com entusiasmo. Os olhos de Pedro brilharam. Era um sinal de mudança, uma pequena chama que poderia se transformar em algo muito maior. Certo. Vamos fazer isso. Mas precisamos de um plano concreto. As palavras encheram a clareira de uma energia nova. A noite já não parecia tão escura, e uma brisa leve começou a fluir entre eles. Juntos, começariam uma nova jornada. Um caminho que, apesar das incertezas, soava como a única alternativa possível. O que começara como uma luta interna, agora se transformava em um projeto coletivo. Mas nem tudo seria fácil. Desafios viriam, e a resistência que encontrariam ao longo do caminho testaria sua união e determinação. Com o coração pulsando forte, Pedro olhou nos olhos de seus irmãos e disse: então vamos. O futuro da Fazenda do Corvo começa agora. E nesse momento de união e esperança, mal podiam imaginar que a verdadeira batalha estava apenas começando e que os próximos passos trariam a reviravolta que nenhum deles esperava. A manhã seguinte amanheceu com um céu claro, embora o peso das decisões ainda pairasse no ar. A Fazenda do Corvo despertava lentamente, como se a própria terra sentisse expectativa de mudanças. Pedro, João e Daniel se reuniram sob a sombra de uma frondosa árvore, os olhos brilhando com um novo propósito. Era a hora de agir. Precisamos nos reunir com os vizinhos. A força está na comunidade, disse João, batendo levemente a mão no tronco da árvore, como se chamasse a atenção da natureza para sua determinação. Pedro assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e coragem. Podemos preparar um encontro. Algo que mostre não só o que queremos, mas também o que podemos fazer juntos. Daniel sorriu e pegou um bloco de anotações. Vamos fazer uma lista. Precisamos de ideias, de sugestões. Depois, vamos explicar o nosso plano. Precisamos mostrar a eles que as mudanças são possíveis. Enquanto escreviam, discussões acaloradas começaram a tomar forma. Pedro olhava cada uma das sugestões, sentindo a pulsação de algo novo. Ao mesmo tempo, o medo da reação dos vizinhos o consumia. E se eles não quisessem mudar?
E se, em vez de apoio, recebessem críticas, com um suspiro profundo, ele quebrou o silêncio. E se eles acharem que estamos apenas sonhando? O que vamos fazer se eles não entenderem? João, buscando acalmá-lo, colocou a mão no ombro do amigo. A mudança começa pela conversa. A cada um que nós ouvirmos, mais forte ficamos. E mais vamos aprender. Não podemos assumir que eles não estão abertos. Vamos com o coração aberto. Pedro respirou fundo, a esperança renovando suas forças. Certo. Vamos escolher um lugar para a reunião. Um espaço neutro, onde eles se sintam confortáveis. A energia estava no ar, e logo a decisão foi tomada. Organizaram uma reunião em um pequeno espaço na cidade, que aceitaria todos sem distinção. Ir para o centro significava riscos e também oportunidades. Podiam ter aliados ou enfrentar resistência. Mas sentiam que tinha que ser ali, onde as vozes se encontravam de verdade. Naquela tarde, enquanto preparavam o local, uma sombra atravessou o coração de Pedro. Um medo sussurrante que ele tentava afastar. As vozes dos vizinhos ecoaram em sua mente, carregadas de dúvidas. Havia aqueles que já haviam desistido de lutar, que viam as mudanças como uma utopia distante. À medida que o sol se punha e as primeiras estrelas começavam a aparecer, um grupo de vizinhos começou a se aglomerar diante do local escolhido. Pedro sentiu um nó na garganta. Com um último olhar para João e Daniel, sentiu que as palavras agora eram dele. Um movimento coletivo, um olhar de esperança e fé, eram seu único recurso. Vamos lá! O futuro depende de nós, disse ele, já na porta do espaço, com a voz tremida, mas cheia de determinação. As pessoas começaram a entrar. Alguns curiosos, outros céticos. Pedro viu rostos conhecidos, pessoas que ele respeitava e admirava, mas que agora pareciam estranhas nesse novo contexto. Por um momento, todos ficaram em silêncio, a expectativa palpável na sala. Ele subiu em uma pequena plataforma improvisada e, ao olhar para o público, sentiu um frio na barriga. E se tudo desmoronasse diante dele? O mundo que estava sendo construído parecia prestes a ruir, mesmo diante da possibilidade de um renascimento. Hoje estamos aqui para reconstruir, para reimaginar a nossa relação com a terra, começou Pedro, a voz ecoando. O silêncio era pesado, como uma respiração contida. Mas ele não poderia parar. Ele tinha que enfrentar aquele medo. Iniciou seu discurso, as palavras saindo como um fluxo de energia, enquanto os olhos nervosos dos vizinhos o observavam. O que eles não sabiam era que a verdadeira transformação não estava apenas na Fazenda do Corvo, mas na união de todos ali presentes. Nesse exato momento, uma figura conhecida surgiu na porta. O fazendeiro mais antigo da região, o mesmo que sempre se opôs a qualquer mudança, apareceu com uma expressão que Pedro não conseguiu ler. O coração de Pedro disparou. Uma reviravolta inesperada. Estava prestes a acontecer. Ouviriam sua visão ou desligariam as portas novamente. A atmosfera estava pesada e cheia de expectativa. O que aquele homem diria poderia mudar tudo. E naquela sala, um eco de dúvidas e esperança se fundiu no ar. Pedro sentiu seu coração pulsar com força, como se quisesse escapar do seu peito. O velho fazendeiro, seu Nestor, era uma lenda na região. Conhecido não apenas por suas técnicas tradicionais, mas também por sua resistência a qualquer ideia que se afastasse do que estava estabelecido. O murmúrio que percorreu a sala fez o ambiente vibrar com uma expectativa quase insuportável. Bom, parece que temos um orador a mais na sala, disse ele, sua voz firme, mas com um leve tom irônico. O olhar de Nestor percorreu os presentes, parando brevemente em cada rosto, como se estivesse avaliando a coragem de cada um. Pedro engoliu seco, sentindo um frio na barriga. Nestor nunca foi um homem fácil. Se ele se opusesse ao que Pedro tentava construir, tudo poderia ir por água abaixo. Mas também havia um fio de esperança. O velho, por mais conservador que fosse, era admirado, e seu apoio poderia significar um impulso inestimável para a ideia coletiva. A tensão era palpável. As palavras de Pedro pareciam ter evaporado da sua mente enquanto ele esperava que seu Nestor falasse. O fazendeiro subiu lentamente ao palco, gesticulando com a mão. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu sou avesso a mudanças, começou Nestor, olhando firme para Pedro. Mas também sou um homem que ama esta terra. Vi a força que a comunidade pode ter, assim como as garras que a inércia pode ter na gente. Ele parou, e alguns respiraram fundo, como se esperassem mais. Sei que muitos aqui têm medo do novo. Medo de arriscar. Medo do que vai acontecer se abandonarmos as velhas tradições. Nestor olhou para a plateia e então fixou o olhar em Pedro.
Mas, da mesma forma, eu também tenho visto necessidade de renovar nossas práticas. Temos colhido pouco. A terra pede socorro, e ela não vai esperar mais. Pedro mal conseguia acreditar no que ouvia. As palavras fluíam como água de uma fonte há muito seca. O velho fazendeiro continuou: se a fazenda do Corvo tem planos, eu quero ouvir. Esta sala não deve ser só de jovens sonhadores, mas de todos que amam a terra. Eu posso estar nesse barco, se me provarem que vale a pena. Um murmúrio de espanto e depois aplausos irrompeu pela sala. Pedro viu sorrisos se espalharem. Nestor, com sua coragem estranha e sua força, havia aberto uma porta que parecia estar trancada para sempre. Ele sentiu seu peito inchar de emoção. Obrigado, seu Nestor, disse Pedro, recuperando-se. Juntos, podemos transformar a fazenda do Corvo e todas as nossas terras. Precisamos de ideias, de toda a força dessa sala. Vamos reimaginar a nossa relação com a terra, não só como fazendeiros, mas como uma comunidade. Os vizinhos começaram a se levantar. Algumas expressões eram céticas, mas outras brilhavam com esperança. Nesse momento, uma mulher na parte de trás levantou a mão. E se tivermos que mudar as leis que regem nossas terras? Quem vai nos apoiar? O silêncio tomou conta novamente, mas Pedro estava preparado para isso. Ele sabia que a luta não seria só por suas práticas, mas também por seus direitos e dignidade. Vamos construir um movimento. Vamos fazer nossa voz ser ouvida. Pedro respondeu, fervoroso, mas quando ele olhou para o fundo da sala, viu uma cabeleira grisalha, a figura de Dona Cloésia, uma das líderes comunitárias, com expressão cética. Ele também percebeu que por trás dela, um grupo de jovens se aglomerava, empolgados, esperando por resposta. A batalha estava apenas começando, e as questões começaram a fervilhar como uma panela prestes a transbordar. Pedro sorriu, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. Ele sabia que se não respondesse àquela nova dúvida, o movimento poderia se desmoronar. Naquele momento, um novo caminho se abria, repleto de dúvidas e possibilidades. O clima estava elétrico, uma verdadeira metamorfose esperando para acontecer. O que devemos fazer? Pensou Pedro, enquanto a sala pulsava com expectativas. E ele não sabia, mas a resposta iria surgir da pergunta que ainda pairava no ar. Os dias que se seguiram à reunião foram intensos. A fazenda do Corvo estava em ebulição, e a comunidade começava a se organizar em prol de um futuro sustentável. Pedro, João e Daniel se tornaram os pilares de um movimento que agora não apenas buscava proteger as nascentes, mas também sonhar com um novo modelo agrícola que beneficiasse a todos. Naquela manhã ensolarada, enquanto o sol nascia e os pássaros cantavam, a ideia de um festival comunitário para reunir todos os vizinhos e compartilhar o novo sonho veio à mente de João. Vamos convidar todos para um dia de troca de experiências e explicações sobre práticas sustentáveis. A Fazenda do Corvo pode ser o berço dessa transformação, sugeriu ele. Com entusiasmo, Pedro e Daniel concordaram. Reuniram os vizinhos, e a excitação era palpável. Afinal, todos ressentiam o peso do mesmo fardo. O plano tomou forma rápido, e a energia contagiante do grupo transformou cada ideia em ação. Decorar a praça local, preparar comidas típicas, organizar palestras e oficinas sobre cultivo sustentável e preservação ambiental. Assim que o dia do festival chegou, a estação se preenchia com uma mistura de aromas e risos. As barracas feitas de palha e madeira estavam recheadas de produtos frescos e coloridos, reflexo do que a comunidade poderia alcançar com união e trabalho diligente. Assim que as primeiras pessoas começaram a chegar, João não conseguiu conter a emoção ao ver os rostos conhecidos. Durante as palestras, Pedro tomou a iniciativa, compartilhando a visão que brotava de sua briga interna e como ele finalmente entendia que legado verdadeiro era aquele que se constrói em harmonia com a natureza e a comunidade. Os olhos dos vizinhos brilhavam, e as dúvidas que antes dominavam o ar estavam se dissipando rapidamente. Naquela tarde, com a praça cheia e os corações abertos, Dona Cloésia, a líder comunitária, levantou a mão para pedir a palavra. A mudança começa aqui, com a coragem de cada um de nós, disse ela com firmeza. Não precisamos apenas de um futuro desvinculado da tradição, mas que as tradições sejam enraizadas na sustentabilidade. O apoio que se desenrolou naqueles momentos foi mágico. Aplausos se elevaram, e sorrisos genuínos começaram a dançar entre os vizinhos. A comunidade nunca foi tão unida, cada um compreendeu que a luta por preservação e dignidade era uma responsabilidade conjunta. Entretanto, na sombra do festival, ninguém poderia prever a última cartada de Pedro. Após a celebração e discursos emocionantes, ele se dirigiu ao grupo e revelou um ponto inesperado.
Estamos prontos para nos unir a outros fazendeiros. Se conseguirmos transformar nossa visão em algo real, nosso contato com as autoridades também será necessário para mudar nossas leis, ele declarou. As reações foram mistas. Alguns murmuravam, outros olhavam com esperança, mas todos sentiram o peso da ousadia em suas palavras. Muitos compreendiam que essa era a real luta. Naquele instante, uma voz conhecida do fundo da multidão interveio. Era Nestor. Sempre achei que mudanças assim eram apenas sonhos de jovens, mas tenho aprendido muito com vocês. E é hora de mostrarmos que antigos e novos podem conviver, mas precisamos também de uma liderança que represente o nosso juízo. Não só a Fazenda do Corvo, mas a nossa comunidade inteira tem um legado para cuidar, ele enfatizou, dirigindo-se a todos. Após um silêncio reverberante, muitos começaram a se manifestar. Eles queriam saber como poderiam ajudar, como poderiam se unir em prol de um futuro que não apenas preservasse a beleza de suas terras, mas que também garantisse seu sustento. João viu a transformação em tempo real e não pode evitar que lágrimas escorressem. Estamos juntos, e por isso, devemos continuar essa luta. Seja com encontros, propostas ou exigências ao poder público, ele disse, com emoção, mas firmeza. Talvez tudo o que precisássemos fosse acreditar que juntos poderíamos ser a voz de mudança. E assim, juntos, eles decidiram formar um grupo composto por fazendeiros, jovens e experientes, para trabalhar em soluções e estratégias concretas. Naquela noite, ao olhar para o céu estrelado sobre a Fazenda do Corvo, Pedro sentiu uma paz que há tanto não sentia. As estrelas pareciam brilhar mais intensamente, como se celebrassem a nova era que se abria. Ele sabia que nem tudo seria fácil, mas o mais importante era que eles haviam dado o passo crucial. A união havia se concretizado em ação e solidariedade. Agora é a hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar a mais gente. Comente suas reações e teorias sobre este final transformador. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A mudança começa com você.